Olá, boa noite. Esse é o quinto encontro da nossa carta 8, querida carta 8. Vamos para a nossa oração? Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Vamos à leitura de hoje. Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha, onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimentos e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo o que está realmente acontecendo em seu meio em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando as marés. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sob seu casco. Isso significa que talvez você pense que está se relacionando com alguém de maneira real. Porém, por baixo da superfície e por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros, mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensiva. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta de seu pescoço: mulher mal-humorada. Você criou assim uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente, não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade,
alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional que leva aos colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer com sentimentos magnético-emocionais de rejeição, repulsão, reação. A pessoa tem continuamente pensamentos como: eu não posso lidar com, que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. Eu não suporto isso. Também nega a força pessoal. Eu odeio que me aconteça isso. Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso. Eu odeio ter que mudar meu estilo de vida. Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço. Uma forma de consciência especialmente virulenta, pensamentos. Ele não vai pagar. Ou ele vai me pagar. É uma mistura de rejeição e ligação magnética. Na verdade, a consciência de tal sentença é: eu odeio tanto ele e o que ele fez com que vou lhe ensinar uma lição. Farei para ele exatamente o que ele faz para mim. Eu farei pagar por isso. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente, trazendo algum tipo de sofrimento ao pensador. Se ele está no caminho da consciência crística, isso também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos, incluindo o ressentimento que mata, leva aos colapsos nervosos e mesmo físicos. Alguns leitores destas cartas talvez se lembrem de meu confronto com a figueira perto de Betânia. Eu tinha fome e insensatamente procurava figos fora de época. Quando não encontrei nenhum, disse à árvore que ninguém voltasse a comer de seu fruto. A árvore murchou até as raízes e estava morta no dia seguinte, para o espanto de Pedro. Aquilo foi em um tempo em que eu, como Jesus, era totalmente irresponsável quanto ao uso de meu poder mental e causei danos dos quais me arrependi. Expliquei plenamente as verdadeiras razões daquele incidente na carta 3. Entretanto, ao falar com meus discípulos, também utilizei aquilo como um exemplo e um aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Também se deve dizer que naquele dia chicoteei e expulsei os agiotas do templo e denegri dura e abertamente os escribas e fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição. Deliberadamente selei minha morte futura pela crucificação. Sabia perfeitamente o que estava fazendo, pois meu tempo na Terra estava se aproximando do fim. E, para dizer a verdade, estava ansioso para deixar seu mundo. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, mestres da autoajuda ensinam muitas delas a se apegarem em alto grau a pensamentos de ligação magnéticos e emocionais. Embora tais mestres não tenham ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego.
Ao aspirante espiritual é ensinado: se você meditar, Deus ou o poder de seu subconsciente o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei. Vou comprar a roupa de que preciso e ter fé que de algum modo pagarei as contas. Eles se concentram em ter fé e em conseguir o que necessitam ou querem. No princípio de sua mudança de consciência e do exercício de sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para suas vidas. Elas encontram portas abertas, alcançam o sucesso. Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e, como resultado, se produzem melhorias. A vida é menos dura. Porém, suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência, mente, emoções e corpo. Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio de sua prosperidade, sopra o vento e cai a chuva sobre sua consciência emocional, que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a perda de algum familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé anterior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não, pensamento positivo por si só não funciona, nem o poder de seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação de uma maneira ou outra. Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Este é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você, não da sorte ou do destino, mas de você, seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotada e consistentemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Esse é também o momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados com os quais dominará as emoções. A diferença entre o pensamento reativo, que surge das respostas impulsivas egocêntricas diante de situações incômodas, e o pensamento criativo, inteligente e ponderado, se tornará clara. Quando ocorrer e a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo. Apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais e emocionais, levando-o sempre para cima, em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus. São os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. Se o primeiro nível de desenvolvimento
o de procurar a satisfação material através do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatório para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperavam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente. Entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual da alma, que estava em repouso, e isso não deve ser rejeitado nem criticado. A psique desperta para o fato de que, para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se denomina Deus, uma pessoa sentada lá em cima ou um poder universal que responde às orações. Lembre-se de que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar. O que quer que isso seja, pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc., está fazendo com que busque ajuda. Aqui temos a mesma ligação emocional magnética em curso. Eu quero. Porém, como a psique que está despertando se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções, graças ao seu contato purificado com a consciência vida, ela começa a ver algumas das atividades magnético-emocionais de ligação-rejeição, às quais ela se apega. Por fim, ela estará suficientemente iluminada para mudar os sentimentos de posse, repulsão, e rezará pedindo ajuda para superá-los. Geralmente, é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico em direção à luz. Bora comentar? Aqui ele dá um espaçamento no texto, então é bem para a gente refletir sobre tudo que a gente tem lido até agora. Primeiro ele começa contando uma história que aparentemente ele fala, né? Aparentemente inofensiva, mas que de inofensiva não tem nada. Que é quando a gente joga o veneno do nosso pensamento para o irmão. A gente começar a observar e perceber o que isso causa. Se a gente pensa para esse colega de trabalho, que a gente não deseja que esse colega de trabalho falte o trabalho, a gente não está pensando no que isso vai trazer de volta para a gente. Porque existe um efeito bumerangue, né? A gente afeta aquele irmão com o nosso mau pensamento, mas também a gente vai colher de volta o mau pensamento do irmão para conosco. Vai sentir que não é amado, que não é bem-vindo, vai sentir uma certa competição entre nós. Quando eu, como mulher, desejo que uma outra mulher não venha ao trabalho, eu tenho um feminino magoado aqui ainda, e essa outra pessoa também tem um feminino magoado. Então a gente fica nesse lugar de nossas almas se comunicam e nossas almas se estranham. E quando eu sinto isso em relação ao masculino, essa rejeição desse masculino, eu ainda tenho rejeições em relação ao masculino que precisam ser trabalhados em mim. E se a gente fica atento aos nossos pensamentos e percebe, primeiro, o pensamento tem poder, tem carga, tem energia, ele gruda nas pessoas. Se essa pessoa a quem eu desejei mal for suficientemente iluminada, meu pensamento pode não chegar até ela. Agora, se ela tiver com algum ranço em relação a isso que eu também sinto, vai enganchar nela e vai trazer sofrimento. E ela vai pensar que também não gosta de mim. Ela vai pensar que essa menina que está lá no trabalho que pessoa desagradável, e vai ter os mesmos tipos de pensamentos para mim de volta, né? Aí ele vai explicar que o pensamento é tão certo que esse pensamento atinge o outro que ele vai falar, eu vou dar um exemplo.
Eu vou falar o da figueira. Eu já falei dessa figueira na carta 3, ele vai falar. Mas aquilo ali é o típico exemplo do eu pensei, a figueira recebeu. E aí, de novo, a gente já falou na carta 3, mas a gente pode falar agora de quando existe um experimento, quando a gente é criança, que a gente começa a pensar pensamentos positivos para um pote com arroz e pensar pensamentos negativos para um outro pote com arroz, dois potes separados. E que o pote que eu penso coisas ruins, seu arroz feio, seu arroz fedido, seu arroz desagradável, ele realmente vai ficando apodrecido. E o outro arroz, que se eu penso diariamente, seu arroz fofinho, gostosinho, cheirosinho, ele vai ficar um arroz que não vai apodrecer. E você pode experimentar isso em casa, para você ver como seu pensamento afeta as vasilhas de arroz, né? E o quanto é lindo, né? Cristo usar ele como próprio exemplo, né? Para mostrar que, tipo, ele era como a gente, né? Porque a gente usar o próprio exemplo, eu fiz assim, eu errei assim, né? É difícil, né? E é lindo, né? Você se sente mais próximo ainda, né? Ele fala, eu estava errado. Eu ainda era um Jesus que não compreendia. Olha só, o Jesus à beira da crucificação, que já tinha caminhado tudo aquilo que ele caminhou. Ainda À assim, beira da crucificação, bem isso. ele ainda era o Jesus que errava. É, Mesmo que ele tivesse cansado já, e que ele falou deliberadamente, eu já queria ir, já queria descansar disso aí tudo, já tinha feito tudo que eu podia. Mas ainda assim, ele atacou a figueira que não tinha nada a ver com isso. muito lindo. E ele chama a atenção de novo da nossa expressão, da nossa nível de consciência, não só da mente, mas também das nossas emoções e do corpo, E eu, né? eu acho interessante quando ele começa a explicar, então, o que que é a ligação e rejeição. Tudo aquilo que eu quero para mim é ligação, tudo aquilo que eu não quero é rejeição. Então, eu não quero que a minha colega de trabalho venha trabalhar, eu estou rejeitando ela. E a gente começar a ficar atento. Mesmo, e ele fala assim, que você vai ter mestres que vai te ensinar que se você vier com pensamento positivo, você vai atrair o que você quer porque as suas necessidades serão supridas. E aí ele fala assim, olha, às vezes você está querendo o seu direito de ter sua necessidade suprida, e aí você vai e gasta um pouco mais de dinheiro e depois fala, e aí o universo vai providenciar como é que eu vou receber dinheiro para pagar isso aqui. Então, são as coisas que eu quero essas coisas que eu estou comprando, eu quero que o universo me atenda, eu quero que o universo dê a solução para o meu problema, e aí, quando a solução não vem como eu quero, aí eu rejeito a solução que veio, porque às vezes a solução que veio não era o que eu queria. A solução que eu veio é uma dívida para eu lidar com ela ainda, e não é essa a solução que eu quero. Então, eu ainda estou na rejeição da consequência daquilo que eu fiz. E eu acho que, então, nesse último parágrafo que a gente leu, é para a gente ficar atento para todos os eu quero. Porque eu lembro que, anos atrás, quando eu comecei a ler essas cartas, e eu acho que a Marília lembra muito disso, eu falo assim, mas ele fala aqui que as necessidades serão supridas. E eu questionava isso, parecia que era uma barganha. Lembra, Má, que eu falava Lembro. era como se, tá bom, eu vou me espiritualizar, e aí eu vou ter as minhas necessidades supridas, aí eu ganho o que eu quero. Tem uma barganha aqui. E aí eu não entendia isso muito bem, a gente conversava longamente nas nossas reuniões sobre isso. E aí volta ele a falar do eu quero a minha necessidade suprida como eu quero, e não como ela realmente é suprida. O que é verdadeiramente necessidade? A gente ainda é tão apegado ao que eu quero, porque o meu ego me diz que eu quero, que eu mereço, né? A gente merece tanta coisa, nosso ego vai explicar isso para a gente. E aí eu acho que quando eu venho relendo essa carta, eu tenho ficado atento nesse eu quero. Todas as coisas que eu quero,
me levam ao sofrimento quando eu não tenho o que eu quero do jeito que eu quero. Então, essas coisas que eu quero, eu tenho me esforçado para entregar na mão de Deus e falar: Deus, se isso que eu quero é da sua vontade, traz a solução. Mas eu antes ficava muito atenta aos pensamentos de rejeição, né, no orar e vigiar. E aí, recentemente, lendo essa carta, eu estou ficando muito atenta nos pensamentos, nos sentimentos de ligação, porque o que eu quero ligar, eu também rejeito essa coisa da ligação e da rejeição. Por que eu estou querendo tanto isso? Eu quero isso. Por que eu tenho que querer? Por exemplo, eu resolvi dar aula de inglês para as nossas filhas. E todo o material de inglês estava aqui, porque uma amiga minha que tem filhos, que educou na escola bilíngue, falou para mim: Ah, Lorena, você é a única pessoa que talvez um dia queira ensinar inglês para seus filhos. E deixou aqui. Então, quando eu quis dar aula de inglês, eu já estava com todo o material aqui há uns 2 anos. Aí, nossa filha agora que fez 7 anos. E aí eu estava agradecendo essa amiga. Eu falei: Nossa, amiga, agora que eu estou querendo dar aula, agora que eu estou dando aula de inglês para os nossos filhos, e você já tinha previsto isso, já tinha me dado todo o material antes. Quando a nossa necessidade ela é verdadeiramente suprida, a gente mal chega ao querer. Eu quero, já está na mão. Eu vejo que quantas coisas que eu quero está na mão. E tem outras coisas que eu quero, e eu quero, e eu quero, e não vem, e passa ano e não vem, e eu continuo naquele ponto, que esse ponto não vem ainda. Aí eu estou agora no eu, Deus, por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Será que não dá para trocar, para eu já saber que uma hora eu vou receber e já estar em paz? E aí ele vai falar assim aqui, que a gente tem esses altos e baixos, e essas necessidades não supridas, exatamente para levarem a gente às nossas autorreflexões. E é bem assim que eu me sinto hoje, quando eu leio essa carta, quando lemos esses parágrafos. De tudo bem, isso tudo que eu quero e que eu ainda não tenho, estão a serviço. Então, É o querer com tensão, né? O querer com tensão não tem a leveza do querer, né? Não tem o querer do soltar e deixar que as coisas venham no tempo que é certo delas virem, né? Eu posso querer, nós podemos sonhar, nós podemos criar. A questão é como está esse meu querer, né? Ele está com tensão, ele está com ansiedade, ou ele está assim numa leveza, né? De soltar. Eu quero, né? Porque é assim que eu entendo ali, irei suprir todas as suas necessidades que fala na carta 1, eu vejo por esse lado, né? Vai suprir sim, mas não no meu tempo. creio que sim, quando eu queria tanto ser mãe, É. mesmo que ela caminha tanto e hoje eu sou. Eu queria tanto ser magra, como eu queria ser magra, hoje eu sou. E aí eu até fico rindo, que eu fico pensando, isso que eu quero tanto, vai vir tanta abundância que nem veio a magreza, que nem veio a maternidade. E agora eu tenho magreza, dá para quem quiser, né? E é justamente esse aí o segredo, né? Quando a gente passa por alguma emoção ou passa por alguma conquista, né? E quando a gente quer alguma coisa, o correto é a gente lembrar aquela emoção, né? Porque tá contido naquela emoção a conquista. Mas ainda assim, às vezes a Está gente. contida na conquista a emoção. Exatamente, contido naquela conquista, né? Eu faço muito essa experiência, assim, por exemplo, eu estou vivendo um momento confuso, digamos, tá? Um momento aqui onde está tudo muito confuso, né? Eu consigo me abstrair daquele momento confuso e ir para um momento de clareza, mesmo estando aqui tudo confuso. Entendeu? Porque o que eu trago internamente, a emoção que eu trago internamente, vai reverberar naquele conflito, entendeu? Mesmo que eu não precise usar as palavras, porque nem sempre as pessoas que estão com você vai conseguir entender, mas uma memória de algo bom, entendeu? Reverbera naquele espaço-tempo
e as coisas melhoram. E necessariamente não tem que estar absolutamente ligada a nada do que você está vivendo naquele Nada, instante. nada, nada, nada. Absolutamente nada. Eu faço bastante esse exercício. Faço Mas é um bastante. ótimo exercício. É. Ótimo exercício. Que é o que é isso, que é o que ele falou aqui em cima. Autodomínio. Quando você consegue administrar com excelência o caos onde você se instala. Em relação ao meio, em E relação com as muitas pessoas, em situações, relação com os fatos. isso, e muitas situações, por exemplo, eu tinha muito uma sensação lá atrás de auto-julgamento, assim, eu me sentia às vezes muito julgada pelas minhas escolhas, pela minha maneira de ser, às vezes alguma diferença, entendeu? Eu me sentia de uma certa forma julgada. Isso não acontece mais, porque se vem essa sensação, tipo assim, isso não me pertence, você vai para um outro momento e não deixa aquilo te pegar, né? Então, Exato. né, e os pensamentos, eles têm tanto poder quanto as palavras, né? Uhum. Hoje eu tenho mantido um estado interno muito bonito, mesmo diante de algumas situações estressantes, assim. Eu consigo É, manter o meu interno. Eu não aham. desequilibro o meu interno. Eu não fico É, ofegante e tal. mas é exatamente isso, entendeu? E ao mesmo tempo, né, eu também consigo não ser arrogante diante do sofrimento do outro que não consegue estar nesse estado, né? Então, Exato. assim, parece que eu tô, né, naquele estado, né? Essa semana aconteceu um episódio de não chegar um trabalho no consultório, né? E o paciente estava estressado, as meninas estressadas. E eu parecia que estava estressado, mas lá internamente, o que que eu ia poder fazer? Eu não ia poder fazer nada, entendeu? Então, tipo assim, tô estressada, tô brava, vou resolver e não sei o quê. Mas internamente, não, internamente as coisas estavam onde elas tinham que estar. Uhum. E fica mais leve, sempre Exato. fica mais leve. Muito mais. Seguimos com a leitura? Seguimos, eu caí. Se você quiser que eu passe a gravação, você tem que me passar o host. Não, depois eu finalizo aqui. Aham. Mas eu não vou poder passar a tela do texto. Ah, entendi. Ah, como que é mesmo que você falou? Participantes. Tornar anfitrião. Pronto. Vamos lá. Lembre-se, ao se aproximar dos outros, lembre-se, ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos. Esse é o único meio que possuem para a sobrevivência interior, até que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina, e que percebam que têm dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Você deve compreender que, ao ser individualizado numa forma corporal e na atividade mental emocional, está sujeito às leis da existência. Você recebeu a individualidade, a identidade e um potencial infinito para alcançar a consciência crística, e há um preço a pagar por isso. Durante, quem sabe, muitas vidas, até que tenha se educado nesse raro conhecimento do eu, você experimenta os caprichos e as inúmeras complexidades da vida e das relações. Em muitas vidas passadas, você pode ter feito coisas ultrajantes que os demais consideraram o pecado personificado, mas essas experiências de personalidades magnéticas terão contribuído para trazê-lo até onde hoje você está na percepção espiritual.
Assim, você deve ser capaz de aceitar que não há pecado contra um Deus e que não há pecado contra outros. O ego pode estar totalmente no controle e fazer coisas reprováveis, somente porque a alma ainda está adormecida na escravidão da pesada teia de aranha da personalidade magnética. Onde esse é o caso, não há possibilidade de persuadir a pessoa de que ela causou danos a outros. Não há iluminação interior proveniente da luz para mostrar a ela uma maneira melhor de viver. A luz está totalmente bloqueada pela consciência magnética do ego. Contudo, a dor que tal pessoa experimentará, uma vez que tudo o que fez aos outros retornará para ela na mesma medida e mais, por isso a fará questionar a existência. E fazer perguntas é o modo pelo qual se recebe as respostas da vida divina. Comecei esta sessão dizendo que as pessoas acreditam que podem ser transformadas pelo Espírito. Agora, você compreende por que eu disse que não há nada que possa ser transformado? Não há nada real ou eterno na personalidade. Há uma grande necessidade de abandoná-la para revelar o divino no interior. Na Palestina, chamei a esse processo de morrer para si mesmo, o que demonstrou ser uma afirmação aterrorizante. Por causa dela, muita gente foi dissuadida de entrar no caminho que leva às dimensões espirituais superiores. E sim, esse último passo no processo de abandonar-se é de fato como uma morte. A pessoa perde uma parte essencial de seu eu humano terreno, enquanto o ultrapassa. Mas o alívio e a paz interior que se experimenta quando finalmente a luta termina não pode ser descrito. A alegria preenche o coração. Há verdadeira segurança, repouso e tranquilidade no silêncio da mente. Por fim, a luta pelo controle pessoal acabou. A pessoa se tornou um mestre. Depois, vem um tempo de descanso espiritual e de recuperação. Mais tarde, isso é seguido pela entrada em uma nova dimensão do ser. Nada na cena humana terá importância como antes. As pessoas criticam você? Anteriormente, a personalidade magnética teria feito você sentir raiva por causa de sua insegurança, sua necessidade impulsiva de parecer perfeito diante dos outros, com a finalidade de ganhar aprovação. Se eles não o aprovarem, argumentava o ego, como você sobreviverá? Como será a sua vida? Quando, quando a voz do ego se cala, não há mais necessidade de procurar segurança, pois você está seguro. Você sabe que está sustentado, mantido, alimentado, protegido, curado pela consciência da vida divina, pouco importando o que os outros possam pensar de você. Sua alegria, prazer, felicidade, realização pessoal e contentamento estão todos dentro de você. De fato, você não precisa mais de todo o resto. Salvo que você é parte de todo o resto. E quando a luz o preenche, você tem uma necessidade impulsionadora de transmitir aos outros tudo o que a consciência da vida divina derrama em você, a cada momento do dia,
na medida em que permanece em constante contato com esta bela dimensão dentro de você. Você já não rejeita a personalidade dos outros. Todo mundo é aceitável para você. Todo mundo tem necessidade de amor e agora você está cheio de amor para doar. Amar incondicionalmente não é mais uma luta. Ocorre espontaneamente. Qualquer falha, qualquer erro que tenha cometido em suas atitudes para com os outros como resultado de fragmentos do ego que possam restar em você, são revelados. Mas não tenha medo do autoconhecimento. O abrace com amor e gratidão. Você descobrirá que o reconhecimento e a aceitação das reações humanas negativas em você mesmo é tão saudável quanto curativo. Aceite alegremente e assuma a responsabilidade por qualquer erro que cometa. E então, quando tiver avaliado de maneira amorosa, deixe-o ir. Você experimentará paz interior, sabendo que aprendeu outra coisa valiosa que será de grande ajuda quando você voltar a ser desafiado pelas experiências terrenas. Acaba-se o tempo do profundo arrependimento. Uma vez que fez seu trabalho de se libertar das respostas magnéticos emocionais que trouxeram sofrimento no passado. Então, você entrou no que chamei de o reino dos céus, quando estive na Terra. Todas as suas necessidades são satisfeitas e você sabe que qualquer necessidade no futuro também será satisfeita quase espontaneamente. Esse conhecimento o mantém em constante contato com a vida divina e proporciona um imenso sentido de segurança. Com a paz e a tranquilidade da mente, vem a alegria e a felicidade e um novo sentido de bem-estar juvenil. Os males menores, as doenças crônicas e mesmo os terminais serão removidos e você outra vez entrará em uma nova fase de existência. Cada vez que aprende uma lição, você deixa para trás um pouco da dimensão humana e avança para uma frequência mais elevada de consciência espiritual. Estou descrevendo as recompensas que o esperam quando você luta e ocupa-se da escravidão magnético-emocional de atração, ligação, rejeição, repulsão. Isso é o que inicialmente dá a você a individualidade, mas que se torna um grilhão da alma, do qual você deve se libertar a fim de sair da roda. Essa roda é o breve espaço de tempo de sua atual vida humana, continuamente girando, continuamente levando-o para experiências que não o alegram. Quando, enfim, você for capaz de transcender em espírito suas reações magnéticos emocionais para a vida, a roda começará a girar mais devagar e então, de repente, achará que está quase parando e começará a experimentar a bela qualidade de vida que descrevi acima. Se eu pudesse, removeria essa carga imposta sobre você pela sua condição humana terrena. Conheço seu sofrimento, seus momentos de desespero, sua dor, sua noite solitária e suas horas de tumulto mental e emocional. Enquanto desço até suas frequências de consciência para transmitir minha mensagem e compreender o que é necessário dizer, eu me torno consciente de sua condição terrena. E essas palavras são minha resposta às suas mais urgentes necessidades de alívio e cura. Não duvide de que essas palavras procedem de mim. Conforte-se com elas
e saiba que à medida que as escutar, elas trarão, com o tempo, uma profunda iluminação da alma, que o levará às tão almejadas mudanças em sua vida e em você mesmo. Bonito, né? Muito, muito bonito. E é uma promessa, né? E saiba que gradualmente você vai chegando nesse lugar até conseguir a maestria. Altos e baixos virão. Esse agarra isso que a gente vem conversando aqui, pensar coisas boas, deixa aí o ruim, permita que o ruim venha, receba esse ruim que está em você. Eu ainda tenho isso ruim em mim, tudo bem. Eu ainda falho, tudo bem. Até que você pode deixar ir. Gradualmente a gente vai recebendo esse lugar de despertar, de maestria. Se necessário for, o mestre adequado vai aparecer para a gente no tempo certo. Se não for necessário, ele não virá agora, virá através da influência do divino em nós. Até o ponto, né? É um trabalho todos os dias, né? Até o ponto que você não rejeita a personalidade dos outros, todo mundo é aceitável para você, todo mundo tem necessidade de amor e agora você está cheio do amor para doar. Amar incondicionalmente não é mais uma luta, ocorre espontaneamente. Sim. Muito bonito. Eu acho que além do outro, né, de você ser capaz de aceitar o outro como o outro é, também ser capaz de aceitar a si mesmo, aceitar seus próprios eu quero que ainda não chegaram, seus próprios sonhos não realizados que ainda não chegaram, ou auto-julgamento, se aceitar como você é o suficiente. Se amar mais, sabe, igual a gente é tolerante com o outro, ser tolerante consigo mesmo. Saber que todas as nossas necessidades são supridas e são, a gente não passa por necessidades. Mas ele fala também que a saúde vem, então confia, a saúde vem. Saúde vem, a segurança vem, a tranquilidade vem, o silêncio vem, o conforto vem. Até É porque ele ti- diz que ele conhece, né? Ele nos conhece. Ele conhece os nossos sofrimentos, ele conhece os nossos momentos de desespero, ele conhece os nossos momentos de aflição, a noite solitária, as horas de tumulto mental. Que conforto é saber que ele conhece tudo isso na gente. Né? e não julga, só acolhe. Só acolhe, tá tudo certo. Porque o pecado nem existe, né? Ele fala assim, fica claro para você, por que que não tem, como é? Por que que não tem como melhorar, como, não é como melhorar, é porque ele fala É, ele assim, fala mesmo aqui. que, que o ego, uma hora ele é desfeito, ele é liberto. Então você não tem que transformar o ego, você só deixa aí. Você não tem que curar, modificar, se auto-aprimorar. Você só deixa aí. No Não há fundo, nada real ou eterno, né? no fundo, é um despreendimento constante. Porque você aceita o outro quando você despreende do que você gostaria que o outro fosse e aceita o outro tal qual ele é. Então você, aquele apego seu, aquele seu desejo de receber em troca algo que você dá, você abre mão, porque você aceita que o outro é como é, que o que vem, vem. Na verdade, tudo é ilusão, né?
Tudo é ilusão. Na verdade, tudo não deixa de ser ilusão. O que que é o real? O real é a vida interior, o real é a essência, é o divino em nós. Isso é o real. O resto é ilusão, é ilusório. Só que a ilusão é necessária para a gente chegar no nosso verdadeiro eu. É como se fosse o ingresso que se paga. E ele fala isso, que é um presente, né? A individualização é um presente, mas ela vem com um custo. E o custo é isso, é lidar com a roda da vida. E que cada coisa que a gente aprende vai levando a gente para um outro lugar de frequência. Porque você não precisa ficar repetindo o mesmo tipo de sofrimento. Então, quando você aprende, você vai para o próximo nível. Isso é tão legal, Uhum. porque a gente não precisa achar que a gente vai ficar atraindo sofrimento, atraindo desgraças na vida. Na hora que você sofreu algo, aprendeu com isso, perdoa, libera, e aí você não atrai mais esse tipo de experiência. Você vai atrair outros tipos de experiência. Vocês já Você sai daquela passaram, coisa da vocês já passaram por escravidão. uma situação assim, ó? Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e essa pessoa ela está te mostrando algo teu, que tipo assim, é, ó, você já observou isso? E claro, quando algo te fala que bate lá no fundo, a gente tem a tendência de, tipo, quase pular no pescoço do outro, né? Tipo, né? Só que aí a questão não é sua com aquela pessoa. Vocês já pararam por essa situação de ter essa percepção assim, ó, escuta, eu tô te falando isso, eu tô vendo isso, mas não é entre eu e você. É algo para você estar pensando só, mas não é, não tem nada a ver, porque a gente inverte, né? A gente não sabe ouvir, né? Um comentário que não nos agrada, né? Se me desagrada, eu não sei ouvir aquele comentário. E aí aquele comentário passa a ser um problema meu com aquela pessoa que está me dando um alerta. Eu Uhum. senti isso esse fim de semana, um comentário assim, e de repente a pessoa olha e fala assim: escuta, não é entre eu e você. Sabe? E agora, lendo essa leitura, eu falei, nossa, olha que coisa interessante. E realmente não era entre eu, era só um comentário referente a uma outra situação. Você não precisa pegar essa ilusão para você, né? Isso não me define, Pessoal. não é É, pessoal. É preciso de maturidade para chegar nisso, né? Não é Muito. para gente. Não precisa. se identificar, né, com Não as se coisas. Assim. identificar com as coisas. Uhum. E aí, vamos parar por aqui? Vamos, porque vai ficar lindo agora, né? Você viu Vai. que vai ensinar como meditar? Uhum. Aham, É a coisa lindinha de Deus. Essa carta é um presente. O próximo encontro é sim, bem bonito. sim. Sim. Sim, muito Certo, bonito. meninas? Um beijo para vocês. Amo Boa vocês. Boa semana. noite. Boa Beijo. semana. Boa semana. Até segunda.